Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A resenha de hoje é do livro Ponerologia: Psicopatas no Poder. É um livro de 2014, escrito pelo psiquiatra polonês Dr. Andrzej Lobaczewski. Um livro essencial para que a gente compreenda os rumos das nações na atualidade, pois que existem muitos psicopatas que estão no poder hoje é indiscutível. Andrzej Lobaczewski, Ponerologia: Psicopatas no Poder. Ano 2014. 300 páginas, editora Vide. Esse livro é indispensável para se entender o mal que hoje impera no mundo. Com o prefácio do professor Olavo de Carvalho, ele deve ser lido por todos que queiram entender melhor o que se passa no mundo atual, no que tange à política e aos bastidores do poder. Desde o primeiro instante em que ouvi o professor Olavo de Carvalho falar desse livro em um de seus inúmeros vídeos no YouTube, eu fiquei curiosa. Eu já tinha lido o livro da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado. Livro este que me introduziu ao mundo real, mundo bem diferente do que a maioria de nós imagina. Tinha, portanto, uma certa noção do que significam essas mentes perigosas, essas mentes doentias, mas não doentes. Vejam só que interessante. Hoje em dia é consenso entre os psicólogos e psiquiatras, coisa que há 30 ou 40 anos não era, de que o psicopata, erroneamente chamado de sociopata, não é um psicótico, ou seja, não é louco. Muito pelo contrário, é um ser totalmente racional, nada emocional e, portanto, nada do que incomoda a nós, pessoas comuns, o incomoda. O psicopata não tem depressão, melancolia, não sente medo, remorso, culpa, piedade. Ele não sente paixão, amor ou afeto. Ele não sofre com o mal do mundo. Aliás, ele até fica feliz com isso. Aspas. Durante séculos, os moralistas têm nos aconselhado a desenvolver a ética e os valores humanos. Eles estiveram procurando pelo critério intelectual apropriado. Eles também respeitaram a correção de raciocínio, cujo valor nessa área é inquestionável. Apesar de todos os seus esforços, contudo, eles foram incapazes de superar os muitos tipos de mal que têm aterrorizado a humanidade por séculos e que, nos dias atuais, têm tomado proporções nunca antes vistas. Um ponerologista não deseja de forma alguma diminuir o papel dos valores morais e do conhecimento nessa área. Pelo contrário, ele quer sustentá-los com um conhecimento científico desprezado até o momento, de forma a refinar a imagem como um todo e adaptá-la melhor à realidade. E, através disso, tornar possível que uma ação seja mais efetiva na prática moral, psicológica, social e política. Segundo a doutora Ana Beatriz, o doutor Andrzej Lobaczewski e muitos dos novos pesquisadores do comportamento e da mente humana, o psicopata é uma pessoa absolutamente saudável no que se refere à saúde mental. E talvez por estar livre do senso moral, da autocrítica e da consciência, os psicopatas agem movidos unicamente pelo egoísmo. Eles jamais pensarão no bem-estar alheio, jamais se incomodarão em auxiliar alguém, jamais sofrerão a dor do arrependimento por esse motivo bastante simples. Eles não têm consciência. E, ao contrário da maioria de nós, além de não sofrerem nenhuma dessas dores que uma moral elevada e a consciência trazem, como medo, insegurança, arrependimento,
temor de Deus, temor da desaprovação alheia, temor pela segurança dos seres amados, etc. Eles vivem por si e para si mesmos. Procuram o poder, o dinheiro e o prazer imediato. Nada tem de loucos, depressivos ou neuróticos. Eles são, isso sim, 100% racionais. O livro Ponerologia, Psicopatas no Poder, é um estudo feito pelo Dr. Andrzej Lobaczewski, que foi um médico e um psiquiatra polonês, que compreendeu a ligação íntima entre a psicopatia e os grandes líderes políticos que sobem ao poder. Ele iniciou as suas pesquisas justamente durante a tomada de poder pelo comunismo na Polônia. Percebeu que os agentes do governo, os secretários políticos, começavam a adentrar as salas de aula nas universidades e fazer palestras sobre as maravilhas do regime socialista. Percebeu que os tais agentes nada sabiam da matéria ministrada, mas que eles martelavam incessantemente a respeito dos benefícios do socialismo. Com o tempo, o autor percebeu, um ano após essas doutrinações, que muitos dos seus colegas de classe começaram a mudar sutilmente. Já não seguiam as bases da ciência que estudavam, mas concordavam muito com as doutrinações e começavam a repetir aquele discurso, macaquear o vocabulário marxista-comunista. Ele e alguns dos colegas, não contaminados pelo discurso ideológico, como uma reação de proteção mútua, passaram então a se reunir para estudar aquele fenômeno do ponto de vista científico, não moral ou político. Surgiu um livro cujo primeiro original, ou melhor, os primeiros originais desse livro, foi mais tarde perdido, graças à política comunista. O livro tem uma linguagem mais ou menos técnica, mas isso não dificulta a leitura. Ele chega até a mostrar os vários subtipos de personalidades ponerológicas malignas e os tipos histéricos, aqueles que não são psicopatas exatamente, mas que são indivíduos facilmente manipuláveis. O capítulo Estados de Histerização Social é especialmente adequado para entendermos os tempos modernos, onde vemos multidões de pessoas, como os jovens em universidades, por exemplo, dominadas pelo mesmíssimo linguajar que aprenderam com os seus adestradores universitários, com a mídia, com filósofos favoritos, etc. No ano de 2016, quando eu publiquei uma análise do livro no meu blog pela primeira vez, eu vi diversas manifestações desse fenômeno quando feministas histéricas saíram blasfemando contra símbolos cristãos, colocando crucifixos em partes do corpo impossíveis de serem nomeadas aqui, cuspindo sobre imagens de santos, pichando paredes de igrejas. Pois bem, de 2016 para cá, as coisas só pioraram. Este livro é indispensável para todos aqueles que hoje sofrem com o fenômeno dos psicopatas em postos de poder, no melhor estilo do senhor Bigodinho, que não posso falar o nome também, Stalin, Lenin, Fidel Castro, Mao Tse, Xi Jinping, Chaves. A lista vai longe, vocês sabem. Seja qual for a sua inclinação política, ou mesmo se você não tiver nenhuma, a leitura de um livro como este vai abrir a sua mente para coisas que você nem imagina. Ficamos por aqui. Me digam se vocês também notaram uma espécie de loucura generalizada que vai se misturando com as ideologias modernas, com a política, com questões sociais, e que está transformando o mundo em um verdadeiro hospício. Um hospício onde quem dá as coordenadas são sempre os poderosos, né? Vou deixar na caixa de informações links para vocês comprarem esse e outros livros relacionados.
Até os próximos vídeos.